Então, assim, Ele ó, quer saber se é melhor fazer ciclos e parar e fazer TPC ou fazer ciclo o ano todo. Mas Tá. depende do que ele quer pra vida. Se ele quer ser pai, alguma vez na vida, ele vai ter que parar. Ele já é pai. Ele já é pai? Ele não quer ter mais filho? Já é pai? Então, assim, ok. Qual é o único risco que ele corre? Se ele inibir o eixo, vai inibir. Então, assim, o que acontece? Se inibir por muito tempo, ele nunca mais vai produzir testosterona. E aí ele vai ter que tomar testosterona o resto da vida. Ok. Ele já tá tomando picada mesmo, tomar picada pro resto da vida, tá tudo bem. Só que ele vai parar de produzir espermatozoide. E aí, se ele quer ser pai, não vai dar. Se ele não quer ser pai, a gente vai acompanhar. Pai é quem cria, entendeu? Pai é quem cuida, né? Então, é isso que fala. Então, você lê Agora, porque você assim, entende mais disso, você Então, vai entender assim, as perguntas. E dose baixa não existe. É assim. Se você, qual é a diferença que as pessoas confundem muito? TRT, terapia de reposição de testosterona. Ou anabolizante. Anabolizante é suprafisiológico, aquilo acima do normal. Então, mais ou menos até 800, a gente fala que até 800 é o fisiológico. 900, 1.200, tem paciente que eu já vi com 6.000. Caraca. É suprafisiológico anabolizante. Usa muito. Tipo, 7 injeções por semana. E tem. Mas não é paciente meu. E aí já faz sangria, tudo isso. Então, o que acontece? Agora, se o paciente ele tem baixa de testosterona normal, tipo hipogonadismo, ele não produz normalmente testosterona. Sei lá, o nível dele, ele é um paciente jovem, tá 300. Você vai fazer a terapia de reposição. É até o nível fisiológico, certo? Mas ele precisa daquilo. Agora, um paciente que ele já tem uma testosterona de 800 e ele vai tomar 100 miligramas por semana de testo, ele tá fazendo o quê? Ele tá trocando a testosterona dele pela exógena. E inibindo o eixo. Então, isso. Não. Pra quê? Isso não funciona. Ou você vai repor pra quem precisa. Gente, isso é fundamental. Hoje em dia a gente sabe que. Eu posso falar pro meu pai, né, paizinho? Ele tá me assistindo. Ele é a paixão da minha vida, eu cuido dele com tanto amor. Então, assim, ele viciou em testo. Porque é muito bom pra quem precisa e tá baixa. Então, assim, aí tudo bem. Mas suprafisiológico, então, assim, você vai repor no nível que precisa. Então, é terapia de reposição. Anabolizante é suprafisiológico. Então, não adianta você trocar a sua produção pela de fora, que não vai adiantar. Agora, quem já tem baixa, então, por exemplo, todo paciente pode usar anabolizante? Depende. Por isso que eu peço o exame. Então, tem paciente que, por algum motivo, o ciclo ele já tem o eixo dele inibido, porque tomou muito. Então, tem um paciente que veio, fez muita cagada e já estava inibido ali. Ainda estava inibido. O que acontece? E ele estava com testosterona super baixa e baixa de libido. Imagina esse paciente, ele já está com o eixo inibido que ele tomou errado, ele está com testosterona baixa, e aí o que eu faço? Eu entro com injeção intramuscular. O que eu vou fazer? Eu vou inibir mais ainda o eixo dele, eu vou acabar com ele. Aí eu vou entrar primeiro com clomifeno, eu vou estimular, e depois, se ele quiser, a gente faz o ciclo depois. Né? Então depende muito do paciente. Se está muito baixa, primeiro eu tento estimular o testículo dele de alguma forma, produziu bastante, a gente vai ver. Agora imagina, já está super baixa porque ele não produz muito, então o testículo dele já está difícil ali. Aí você faz uma exógena, que a gente fala, aplica uma testosterona e vai despencar. Eu vou acabar com o testículo dele. Então, você tem que ver o que você trata. Não existe protocolo, entendeu? Cada paciente é um paciente de um jeito. Ô, Vé, mas então, ainda pensando nessa pergunta que a gente recebeu. Tá. Tudo bem, entendemos então que talvez fazer uma coisa mais longa o tempo todo, que é o Blessing Cruise que os caras falam, que você vai fazendo o tempo todo. Você faz história, depois você dá uma diminuidinha. Mas parece que isso vai evitar de você ter filhos. Sim. Você vai ficar dependente, talvez seu eixo fique fechado para sempre. Então, me parece que para um controle de saúde, fazer ciclos, parar, fazer TPC, fazer Com ciclo, certeza. parar, fazer TPC, é melhor. Ainda mais se você não tiver exame, né? Sim. O paciente faz sem exame. Por exemplo, é raro, gente, pelo amor de Deus, é raro, mas acontece. Então, o paciente faz isso, imagina, o hematócrito dele estoura. O cara tem um AVC isquêmico. E aí, você faz o quê com ele? Aí vem pra mim, né? Deus me livre, ó. Vaza. Eu não quero tratar. Eu esqueço o primeiro nome dele. O pessoal chama ele de Juggernaut, né? Que é o cara do X-Men lá. Pesquisa aí, Henrique, quem que é o cara do Juggernaut. É o Marcão. Ele fala o seguinte, que ele não tem doença nenhuma, porque ele não faz exame. Meu Tudo Deus. bem. Só tem doença quem faz exame. Então, mas o ponto que eu quero chegar, então é assim, legal, entendemos isso, que para isso é assim, mas para uma pessoa que quer ter que quer ser um fisiculturista, ou para uma pessoa que quer ter um desempenho atlético mais interessante, que não tem que se preocupar com o antidoping, parece que fazer esse pequeno ciclo ano todo com pontos de ciclos mais intensos é mais interessante. Sim. Se ele tiver com a saúde boa pra isso, claro, sim. Aí você faz. dentro do controle que você consegue fazer. E não quer ser pai, a gente já colocou isso. Como não, mas posso falar, gente, ó, pra rapidinho. mulher, nessa isso lógica eu vou falar, aí? mas assim, isso é uma coisa muito séria.
tá? Então, assim, porque as pessoas, que nem eu falo, elas não têm noção, às vezes, muita gente não tem noção nenhuma, né? Foi feita uma pesquisa, até um chefe meu fez, a maioria, gente, usa tudo o mercado underground, não tem noção do que tá acontecendo, não sabe que existe pós-ciclo, não sabe que inibe espermatozoide, e aí queima espermatozoide. E o cara é casado, mas ele não sabe. Tem casamento que acaba por causa disso. Então, assim, o que eu falo? Eu pergunto meus pacientes, primeiro de tudo, você já é pai? Você quer continuar sendo pai? Você vai ser pai de novo? Então eu pergunto. E eu pergunto, como tá seu casamento? Por quê? Porque a libido do cara vai lá em cima, vai estourar. E tem cara que trai a mulher por causa disso. Então, assim, na minha anamnese, na minha ficha, eu pergunto tudo. Como tá teu casamento? Eu falo assim, primeiro você vai conversar com a sua mulher a respeito disso, que a tua libido vai explodir. Como é que vocês vão lidar com isso? Porque faz muita diferença. Você vai querer ser pai de novo, não vai? Porque, assim, tem casamento que acaba por causa disso. Então, assim, além de tudo, você tem que perguntar isso pro paciente, entendeu? E aí eu escrevo na ficha, paciente não quer ser pai. Aí tem assim, eu atendo muito homossexual, né? Tanto mulher quanto homem, mais homem até, porque eles são... Eu não sabia que eles eram tão apegados com o físico, né? Porra, pra caramba. Não, eu não sabia, eles são super. Aí eu falo assim, não, mas eu sou gay, não sei o quê. Não, mas hoje em dia tem vários casais gays que eles querem ser pai de alguma maneira. Então eu pergunto, eu explico, eu falo, porque assim, isso vai dar problema depois. Eu já vi casamento que assim, o cara não sabia também. Então ele usou hormônio a vida inteira, esteroide anabolizante. E aí a mulher falou, poxa, eu quero engravidar. Aí que ele foi ler sobre isso, já era. O eixo dele inibiu, já era. O casamento acabou. Então assim, o pessoal que faz sem saber, então assim, até quem tá escutando é bom porque vai passando isso pra frente, que assim, se fizer com segurança tá tudo bem. Agora depois que deu a merda, cara, já era. Entendeu? Então assim, a gente tem que tomar conta disso também. Obrigação médica, né? Sim. Sim. Boa.